Por 40 anos, minha mãe verdadeira dormiu no quartinho do lado do meu e eu nem imaginava. Foi ela que me banhou, me vestiu, penteou meu cabelo, serviu minha comida, e eu chamava ela de Teresa, enquanto chamava de mãe, a mulher que mantinha ela presa ali. O mais doloroso não foi descobrir que fui roubada quando nasci, mas saber que minha mãe de verdade ficava me olhando em silêncio todas as noites, sem poder me abraçar ou contar a verdade. E o pior, saber que fui fruto de anos de abuso praticado pelo patrão da minha mãezinha. Imagina aí comigo, ela entrando de fininho no meu quarto quando todo mundo estava dormindo, só para me olhar, para ver se eu estava respirando, se eu estava bem. E depois voltando para o quartinho dela, aquele cubículo colado no meu quarto de menina rica. A gente era separada por uma parede fininha, tão fina que às vezes eu escutava ela chorando baixinho, e nunca entendi o porquê. Até aquela noite, a noite que virou minha vida de cabeça para baixo. Me chamo Dulce... Me chamo Dulcineia dos Santos Peixoto Vasconcelos, mas pode me chamar de Dona Neia, como todo mundo me chama hoje em dia. Tô com 80 anos hoje e moro aqui em São Paulo, capital, numa casinha simples mas gostosa no bairro de Santana. Nasci e cresci em Vassouras, interior do Rio, numa mansão de fazer inveja, viu? A mansão dos Vasconcelos, família tradicional, daquelas que tinha nome na praça, como se dizia antigamente. Meu pai, Augusto Vasconcelos, era dono de fazendas de café, tinha indústrias, lojas, era chamado de Barão do Café. Minha mãe, quer dizer, a mulher que eu achava que era minha mãe, Dona Eleonora Peixoto Vasconcelos, era daquelas damas da sociedade. Toda elegante, refinada, respeitada e temida por todo mundo da cidade. E eu era a herdeira única, a princesinha da Casa Grande, criada para continuar aquele império todo. Pensa na sorte? Mas antes de contar, quero saber de você que está me assistindo agora. Me conta, como é seu nome? De que canto do Brasil você está ouvindo essa véia aqui falar? Me fala aí nos comentários, viu? Gosto de imaginar que minha história está chegando em lugares que eu, uma senhora de 80 anos nascida em Vassouras, nunca tive chance de conhecer. Às vezes penso que se naquela época a gente tivesse essa tecnologia toda, talvez minha mãe Teresa podia ter pedido socorro, contado sua história para o mundo e talvez nossa vida tivesse sido outra. Talvez nem precisasse esperar 40 anos para a verdade vir à tona. Eu tinha acabado de fazer 40 anos quando descobri que minha vida inteira era uma mentira daquelas grandes. Era meu aniversário, uma festa enorme na mansão. Porque os Vasconcelos não fazia nada pequeno, era tudo para aparecer, para mostrar poder. O salão principal estava lotado, a sociedade toda lá. Quando Teresa, nossa empregada de toda a vida, entrou no meio da festa, estava doente à beça, magra demais, com aquela palidez de quem já está se despedindo. E ali, na frente de todo mundo, ela começou a contar uma história que gelou meu sangue. A história de como meu pai abusou dela várias vezes durante anos, de como ela engravidou, de como minha suposta mãe, que não podia ter filhos, ameaçou ela a vida toda, forçou ela a entregar o bebê, fingiu uma gravidez, e como ela, Teresa, foi obrigada a ficar na casa, trabalhando de empregada, cuidando da própria filha, sem poder abrir a boca. 40 anos calada, sofrendo, servindo. 40 anos chamando a própria filha de Sinhazinha, enquanto me via crescer do outro lado de uma parede. O que aconteceu naquela festa é coisa de novela mexicana, viu? Meu pai, quer dizer, Augusto, que era meu pai biológico, mas nunca foi pai de verdade, teve um ataque do coração ali mesmo, quando tentou tapar a boca da Teresa à força. Caiu duro no meio do salão. Eleonora saiu correndo feito louca, enquanto os convidados ficavam olhando aquela cena toda sem saber o que fazer. O nome dos Vasconcelos, tão respeitado, virou pó num minutinho. E eu fiquei parada que nem poste. Olhando para aquela mulher que sempre cuidou de mim, que sempre estava ali, quietinha, invisível, vendo pela primeira vez como a gente era parecida. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de segurar as mãos quando ficava nervosa.
Como é que eu nunca tinha notado isso antes? Que tonta que eu fui! Os dias depois disso foram uma loucura. Teresa, já muito doente, um câncer avançado que ela escondeu com medo de ser mandada embora antes de poder contar a verdade, foi levada para o hospital. Eleonora se trancou na mansão sem querer falar com ninguém, e eu fiquei tentando juntar os cacos da minha vida. Fuçando a casa toda, achei provas escondidas num baú no quarto de Eleonora. Fotos antigas da Teresa grávida, documentos falsificados, cartas com ameaças. E, o pior de tudo, uma papelada sobre o irmão da Teresa, Antônio, que Eleonora mantinha ameaçado lá em Minas para garantir que Teresa nunca ia abrir o bico. Fui atrás do Dr. Jatobá, médico da família há anos, que confessou o papel dele na mentira toda. Contou como Eleonora tinha fingido uma barriga com enchimentos, como inventaram o parto em casa, como ameaçaram Teresa de morte se ela não desse o bebê e continuasse trabalhando ali, sem dizer nada. Ela era muito nova, assustada, não tinha para onde ir, ele falou, com os olhos no chão de vergonha. E sua mãe, Dona Eleonora, fazia qualquer coisa para ter um filho, para manter as aparências. A verdade é que essa descoberta não acabou só com a imagem dos Vasconcelos. Acabou com tudo que eu acreditava sobre mim mesma. Afinal, quem eu era? A rica Dulcineia Peixoto Vasconcelos ou a filha da empregada Teresa dos Santos? De repente, tudo fazia sentido. Os olhares de Eleonora quando eu e Teresa estavam muito juntas. O jeito como ela sempre ficava vigiando a empregada. As roupas que Teresa era obrigada a usar, sempre de manga comprida, mesmo no calorão, para esconder as marcas que só depois descobri que eram castigos por ela passar dos limites comigo, a patroa jovem. Os poucos meses que passei com Teresa, minha mãe de verdade, antes dela morrer, foram os mais preciosos e doloridos da minha vida. Ela me contou tudo, sem esconder nada. Como Augusto atacava ela sempre que Eleonora estava viajando. Como Eleonora, quando descobriu a gravidez, viu ali a chance de finalmente ter o filho que tanto queria, já que os médicos tinham falado que ela nunca ia poder engravidar. O acordo terrível que propôs. Teresa daria a criança logo que nascesse, diria que era filha do casal, e continuaria trabalhando na casa. Em troca, não seria denunciada à polícia por roubo, uma acusação inventada que a empregada, analfabeta e sem dinheiro, nunca ia conseguir contestar. Pensei em fugir muitas vezes, Teresa me disse no leito do hospital, segurando minha mão com aqueles dedinhos finos e calejados de tanto trabalho. Mas Eleonora tinha gente vigiando meu irmão Antônio. Ela me mostrava fotos dele, dizia que se eu fugisse ou falasse alguma coisa, ele ia sofrer as consequências. Eu não tinha escolha, filha. A palavra filha, na boca dela, tinha um gosto diferente. Era doce e amargo ao mesmo tempo. Doce por finalmente ouvir minha mãe me chamando assim. Amargo por saber que a gente tinha perdido 40 anos que podiam ter sido bem diferentes. Ah, minha amiguinha, se eu soubesse que aquele carinho todo que eu tinha por Teresa era, na verdade, amor de filha. Teresa confessou, chorando. Quando você era pequena, eu esperava todo mundo dormir e ia te ver. Só ficava ali, olhando você respirar, às vezes passava a mão no seu cabelo, dava um beijinho na testa. Era o único momento que eu podia ser sua mãe de verdade. Imagine a força que essa mulher teve que ter para aguentar isso, dia após dia, ano após ano, vendo a própria filha crescer chamando outra mulher de mãe. O pior é que essa história não é única, não. Quantas Teresas existem por aí até hoje? Empregadas domésticas tratadas como coisa, mulheres pobres que perdem seus filhos para famílias com mais poder e dinheiro. Isso acontecia direto nos anos 40, 50 e continua acontecendo hoje em dia. De jeitos diferentes, mais disfarçados talvez, mas com a mesma crueldade por baixo. Crianças adotadas por fora da lei, mães ameaçadas ou forçadas, juízes tendenciosos que decidem que uma família rica pode dar um futuro melhor para uma criança do que a mãe verdadeira. Como se amor e dignidade pudesse ser comprado com dinheiro. Depois que Teresa morreu, só 3 meses depois de contar tudo,
encontrei Eleonora no quarto dela. Ela tinha acabado de escrever uma carta, confessando tudo. Olhou para mim com aqueles olhos frios que sempre me deram medo, mesmo quando eu achava que eram os olhos da minha mãe. Eu fiz o que precisava fazer para ter uma família, ela disse, sem um pingo de arrependimento. Naquela época, mulher sem filho não era nada, era falha. Eu não ia aceitar ser falha. No dia seguinte, ela se matou tomando um monte de remédio para dormir. Aquela carta virou a última peça do quebra-cabeça, detalhando cada ameaça, cada manipulação, cada crueldade que ela fez com Teresa durante décadas. De repente, aos 40 anos, eu estava sozinha, sem mãe de criação, sem pai, tendo acabado de encontrar e perder minha mãe verdadeira em questão de meses. Mas não estava completamente só, não. Tinha meu marido, Eduardo, que depois do susto inicial me apoiou com tudo. Minhas filhas, Luísa e Cecília, adolescentes na época, que precisaram aprender de novo quem elas eram, de onde vinham. E tinha a verdade, por mais dolorida que fosse. A verdade que, pela primeira vez, me deixava entender quem eu realmente era. Uma das lembranças mais fortes que tenho desse tempo é do dia que entrei no quartinho da Teresa, depois que ela morreu. Um espacinho minúsculo comparado com os quartos da mansão. Uma caminha de solteiro, um criado mudo, um armáriozinho. E, escondido debaixo do colchão, um álbum. Um álbum feito à mão, com recortes, fotos roubadas, mechinhas do meu cabelo quando criança. Momentos da minha vida que ela tinha guardado escondido. Meu primeiro dentinho de leite. Um desenho que eu tinha feito na escola. A fitinha do meu cabelo que tinha caído um dia e que ela guardou como um tesouro. Cada pedacinho da minha existência que ela conseguiu salvar sem ninguém saber. Chorei horas e horas olhando aquele álbum, vendo quanto amor cabia naquele quartinho pequeno, quanta dignidade aquela mulher manteve apesar de tudo. O que fazer com tudo isso? Como seguir em frente carregando o peso dessa história? Foi aí que tomei uma decisão que mudaria não só minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres. Mas antes de contar essa parte, preciso voltar um pouco e explicar como era crescer naquela mansão em Vassouras, como eram meus pais de criação e como aqueles primeiros sinais que eu nunca soube entender já mostravam a verdade que eu só descobriria décadas depois. Vassouras, nos anos 1950, era uma cidade que vivia de um glamour passado. Tinha sido importante na época do café, cheia de mansões e casarões que contavam histórias de uma aristocracia rural que já não existia do mesmo jeito. Mas famílias como a minha, os Vasconcelos, ainda mandavam muito. A gente era o que chamavam de a sociedade, aquele grupinho de famílias tradicionais que decidiam quem entrava, quem não entrava, quem merecia respeito, quem ficava de fora. Nossa mansão ficava no alto de uma colina, com vista para a cidade toda. Um casarão imponente no estilo colonial, com 18 quartos, salões de festa, uma biblioteca com milhares de livros que ninguém lia, jardins enormes feitos por um paisagista francês. Cresci naquele mundo de fantasia, rodeada de luxo e privilégios, sem nunca questionar por que umas pessoas nasciam em casas como a minha, e outras, como Teresa, nasciam para servir nessas casas. Eu tinha tudo que uma menina podia querer. Roupas importadas, bonecas de porcelana, aulas de piano, de francês, de etiqueta. E tinha Teresa, sempre ali, quietinha, eficiente, cuidando de mim com um carinho que, agora vejo, ia muito além do dever de uma empregada. Ela cantava para me fazer dormir, contava histórias inventadas que depois descobri que eram da tradição da família dela. Penteava meu cabelo com um jeitinho delicado que ninguém mais tinha. Quando eu ficava doente, era Teresa quem passava as noites acordada do meu lado, não Eleonora. Teve momentinhos durante a infância que alguma coisa parecia fora do lugar, como quando a empregada da vizinha comentou uma vez que eu tinha os olhos igualzinhos aos da Teresa. Eleonora mandou ela embora no mesmo dia. Ou quando um parente distante, meio bêbado numa festa de Natal, falou que era milagroso que eu não parecia nada com meu pai, mas tinha a cara da empregada.
Deu um silêncio constrangedor, depois umas risadas forçadas. O assunto morreu ali mesmo. Mas espera lá. Primeiro vou contar um pouco mais da minha vida na mansão dos Vasconcelos, e como aquela casa escondia tantos segredos que eu, uma menina inocente, nunca pude enxergar. Crescer em Vassouras nos anos 50 era como viver em outro mundo, viu? A gente morava numa mansão que parecia saída desses filmes de época. Ficava no alto da colina, com uma vista que dava para a cidade toda. Quando chovia, eu ficava na varanda olhando as nuvens baixas cobrindo as ruazinhas lá embaixo. Parecia que a gente estava flutuando acima de tudo e de todos. E, de certa forma, era assim mesmo que a família Vasconcelos se sentia, acima de todo mundo. Nossa casa era um casarão colonial antigo, mas todo reformado com os luxos da época. Tinha 18 quartos, nem eu conhecia todos os cantos direito. Salões de festa enormes, com espelhos franceses nas paredes e lustres de cristal que pesavam mais que um homem adulto. Uma escadaria de mármore que descia para o salão principal, onde eu adorava ficar deslizando pelo corrimão quando ninguém estava olhando. Uma biblioteca cheia de livros importados com capas de couro que ninguém nunca lia. Era só para impressionar mesmo. Até piano de cauda a gente tinha, mesmo que só eu tocasse de vez em quando nas aulas forçadas que Eleonora insistia que eu tivesse. Do lado de fora era ainda mais bonito. Os jardins pareciam coisa de palácio europeu, com canteiros desenhados em formato geométrico, fontes com estátuas, um labirinto de plantas que eu adorava me esconder quando criança. Mais adiante ficavam as plantações de café, que perfumavam o ar nas épocas de colheita com um cheiro que nunca vou esquecer. De manhãzinha, quando a névoa ainda estava baixa, aquele cheirinho de café entrava pela janela do meu quarto junto com o cantar dos passarinhos. Era um paraíso, pelo menos para quem estava do lado de cá do muro. Meu pai, Augusto Vasconcelos, era o que chamavam de coronel naquela época. Não era militar de verdade, mas mandava como se fosse um dos mais brabos que existe. Um homem alto, de bigode sempre bem aparado, que usava terno mesmo no calor mais insuportável. Eu raramente via ele sem sapatos brilhando, sem o cabelo bem penteado para trás com brilhantina. Ele tinha herdado as fazendas de café do meu avô, mas não se contentou só com isso. Foi comprando mais terras, abriu uma fábrica de beneficiamento de café em Vassouras, depois expandiu para outras cidades. O povo dizia que ele tinha o toque de Midas, tudo que ele botava à mão virava dinheiro. Na cidade, ele era tratado quase como um rei. Quando passava de carro, os homens tiravam o chapéu, as mulheres acenavam. O padre guardava o primeiro banco da igreja só para nossa família. O prefeito não tomava decisão importante sem consultar ele antes. O homem era poderoso, viu? E com isso vinha aquele orgulho, aquele jeito de olhar para os outros de cima para baixo, como se o resto do mundo fosse pequeno demais para ele. Eleonora, minha suposta mãe, era da alta sociedade carioca. Filha de um banqueiro falido que ainda mantinha o nome e as conexões. O casamento dela com meu pai foi daqueles arranjados. Juntou o dinheiro novo dos Vasconcelos com o nome antigo dos Peixoto. Ela era uma mulher bonita, sempre arrumada impecavelmente. Acordava 2 horas antes de todo mundo só para se arrumar, fazer o cabelo, se maquiar. Nunca, em todos esses anos, vi Eleonora desarrumada ou de qualquer jeito. Ela vivia para as aparências. O que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer, isso era tudo que importava para ela. A minha educação foi do melhor que tinha na época. Professores particulares vinham em casa até os 10 anos. Depois fui para o Colégio das Freiras, em Petrópolis, onde estudavam as filhas das melhores famílias do estado. Aprendi francês antes mesmo de saber escrever direito em português. Tinha aulas de piano, de pintura, de bordado, de boas maneiras. A gente não estudava para trabalhar. Moça de família como eu não precisava disso. A gente estudava para brilhar em sociedade, para ser uma boa esposa, para saber receber convidados e manter conversas elegantes. Era um preparo completo para uma vida que, no fim das contas, nunca foi realmente minha. Agora, deixa eu contar como era a vida dos empregados naquela casa, porque isso diz muito sobre a história. A diferença entre o nosso lado da casa e o deles
era como céu e inferno. Enquanto eu dormia num quarto grande, com cama de dossel, cortinas de seda e tapetes persas, os empregados se amontoavam em quartinhos nos fundos da casa, mal ventilados, com camas simples e sem nenhum conforto. Eles acordavam antes do sol nascer e iam dormir muito depois da gente. Comiam restos ou comida simples na cozinha dos fundos, nunca no nosso salão de jantar. Usavam roupas especiais para servir. Os homens de paletó, as mulheres com aqueles uniformes pretos e aventais brancos, igual filme. E o mais estranho de tudo, eles eram feitos para ser invisíveis. Eu fui criada para não olhar diretamente para eles, para não agradecer demais, para não mostrar intimidade. Empregado que se mistura demais perde o respeito. Eleonora vivia repetindo isso. Eles tinham que estar sempre por perto, prontos para atender qualquer pedido, mas sem nunca chamar atenção para si mesmos. Era uma regra não escrita, mas bem clara. Eles existiam para nos servir, não para serem vistos como gente igual a nós. No meio de todos eles estava Teresa, a governanta-chefe, a pessoa que eu chamava de Teresa, e mais tarde descobriria ser minha verdadeira mãe. Ela era diferente dos outros. Tinha autoridade sobre os demais empregados, mas ainda assim obedecia diretamente a Eleonora. Sempre vestida com aquele uniforme azul escuro de gola alta, cabelos presos num coque apertado. Eu me lembro que, mesmo criança, achava os olhos dela tão tristes, mas ao mesmo tempo tão parecidos com os meus. Mesma cor de mel esverdeado, mesmos cílios longos, mesmo formato amendoado. O nariz também era igual, arrebitadinho na ponta, coisa que eu não tinha puxado de Augusto nem de Eleonora. Desde pequena, eu sentia uma conexão forte com Teresa, sem entender por quê. Quando eu caía e machucava o joelho, era para ela que eu corria, não para Eleonora. Quando eu estava triste ou com medo de tempestade, era no colo dela que eu me sentia segura. Eleonora notava isso e ficava uma fera. Não seja tão apegada à criadagem, Dulcineia. Ela repetia. Isso não é próprio de uma moça da sua posição. Mas eu não conseguia evitar. Tinha algo no jeito que Teresa me olhava que parecia tão natural, tão certo. Lembro bem de uma vez, eu devia ter uns 7 anos, que acordei com febre alta no meio da noite. Chamei por Eleonora, mas quem apareceu foi Teresa. Depois entendi que o quarto dela ficava ao lado do meu, justamente para isso. Ela passou a noite inteirinha do meu lado, trocando panos frios na minha testa, me dando água, cantando baixinho aquelas cantigas do interior. De manhã, quando acordei, ela estava lá ainda, dormindo sentada na cadeira do lado da minha cama, segurando minha mão. Lembro que achei aquilo estranho. Minha própria mãe nunca tinha feito isso por mim, e nem nada parecido com aquilo. Minha mãe nunca ligava para nada que acontecia comigo. Quando Eleonora entrou no quarto e viu a cena, o rosto dela ferveu de raiva. Ela mandou Teresa sair na mesma hora e deu uma bronca nela na frente de todo mundo. Quem lhe deu permissão para dormir no quarto da minha filha? Gritou, com um ódio que não fazia sentido para mim na época. Mais tarde naquele dia, vi Teresa com mangas compridas, mesmo no calor. Anos depois, entendi que era para esconder as marcas dos castigos que Eleonora aplicava quando achava que ela tinha passado dos limites comigo. Na sociedade dos anos 50, principalmente no interior, essas coisas eram consideradas normais. Empregada não tinha direito nenhum, nem folga, nem férias, nem salário fixo. Muitas, como Teresa, moravam nas casas onde trabalhavam e mal podiam sair para nada. A gente nem chamava de salário, era ordenado. E muitas vezes nem era dinheiro, só comida e um lugar para dormir. Era quase uma escravidão disfarçada, viu? As mulheres de família também não tinham muita liberdade. A gente vivia controlada, onde ir, com quem falar, o que vestir. Tudo tinha regra. E a regra número 1 era nunca, jamais questionar os pais. Aparência era tudo. O bom nome da família valia mais que qualquer outra coisa. Dinheiro podia faltar, mas escândalo era imperdoável. Se uma moça ficava falada na cidade, mesmo por um boato bobo, já era suficiente para arruinar o futuro dela. Por isso que tantos podres eram escondidos, tantos segredos guardados.
Abafar histórias ruins era quase uma arte naquela época. E a nossa família era especialista nisso. Com o tempo, fui notando coisas estranhas na relação entre Eleonora, Augusto e Teresa. Eleonora vigiava cada passo da empregada. Teresa não podia sair sozinha, nem nos dias de folga, que eram raríssimos. Tinha que pedir permissão até para ir na missa da cidade. Lembro que achava exagero, mas Eleonora dizia que empregados precisam de pulso firme. O que eu não entendia era por que só Teresa era tratada assim. Os outros tinham mais liberdade. Augusto era outro que agia esquisito perto de Teresa. Ele, sempre tão falante e dominador, ficava calado quando ela estava por perto. Evitava olhar diretamente para ela, como se tivesse vergonha ou medo. Às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, eu flagrava ele observando Teresa de longe com uma expressão que misturava desejo e culpa. Na época eu não entendia. Achava só que ele não gostava dela. Talvez até quisesse mandá-la embora. Só muito depois entendi o que aqueles olhares significavam. O mais interessante é que Teresa também tinha comportamentos estranhos. Quando eu estava sozinha com ela, era carinhosa, contava histórias, cantava, sorria. Mas se Eleonora ou Augusto estivessem por perto, ela virava outra pessoa. Séria, formal, quase robótica. Como se tivesse que usar uma máscara. Às vezes eu acordava no meio da noite e encontrava ela parada na porta do meu quarto, só olhando para mim com aqueles olhos tristes. Quando eu perguntava o que houve, ela dizia que só estava verificando se estava tudo bem. Há uma vez, eu devia ter uns 10 anos, entrei sem querer no quartinho dela para procurar uma boneca que tinha perdido. Peguei ela chorando em cima de uma fotografia minha de bebê, dessas que tiravam em estúdio. Quando me viu, ela escondeu a foto tão rápido que me assustou. "O que você está fazendo com uma foto minha?" perguntei confusa. "A patroa me pediu para guardar", ela mentiu, mas eu sabia que não era verdade. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas logo eu, criança que era, acabei esquecendo. As coisas ficaram mais estranhas na minha festa de 15 anos. Foi um evento enorme, como tudo que os Vasconcelos faziam. Eleonora planejou durante meses, vestido importado da França, orquestra vinda do Rio, decoração de flores que encheu a igreja toda e depois a mansão. Convidamos a sociedade inteira, até gente importante da capital. Eu me sentia uma princesa. Achava que era o dia mais feliz da minha vida. Durante a festa, depois que eu já tinha dançado a valsa com meu pai e trocado o sapato branco pelo rosa, como mandava a tradição, aconteceu o incidente. Tio Arnaldo, irmão do meu pai que morava em São Paulo e raramente nos visitava, bebeu demais do champanhe francês. Ele estava conversando com um grupo quando eu passei perto para pegar uma taça de refresco. Ouvi ele dizer alto, rindo: "Essa menina é a cara da empregada, não é mesmo? Incrível como Eleonora teve uma gravidez tão milagrosa depois de anos tentando, e a menina não puxa nada dos Vasconcelos. A natureza tem dessas coisas." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. As pessoas ao redor fingiam que não ouviram, mas dava para cortar a tensão com faca. Eleonora, que estava do outro lado do salão, veio como um raio. Pegou o tio Arnaldo pelo braço com tanta força que os dedos dela ficaram brancos e o arrastou para a biblioteca. Meu pai foi atrás. Eu fiquei paralisada, sentindo todos os olhares sobre mim, sem entender direito o que estava acontecendo. A festa continuou, mas o clima tinha mudado. Tio Arnaldo não voltou. Soube depois que o motorista levou ele direto para a estação de trem. Eleonora reapareceu com o sorriso mais falso que já vi, dizendo a todos que o irmão do meu pai não estava se sentindo bem. Meu pai voltou pálido, bebeu uísque atrás de uísque pelo resto da noite. Mais tarde, no meu quarto, enquanto Teresa me ajudava a tirar o vestido de festa, perguntei a ela o que o tio Arnaldo quis dizer. Ela ficou branca como papel, as mãos tremendo tanto que mal conseguia desabotoar meu vestido. "Nada não, sinhazinha. Seu tio bebeu demais, falou bobagem. Essas coisas acontecem em festa." Mas os olhos dela diziam outra coisa. Pela primeira vez, vi medo real nos olhos de Teresa. Naquela noite, não consegui dormir.
Fiquei pensando no comentário do meu tio, nas reações estranhas de todo mundo, no comportamento da minha família. E pela primeira vez, olhei no espelho do meu quarto e realmente me vi. Os olhos como os de Teresa, o nariz igual ao dela, até o formato do rosto e o tom da pele, tão diferente de Augusto e Eleonora. Mas logo balancei a cabeça e afastei esses pensamentos. Eram coincidências, tinha que ser. Afinal, como eu, Dulcineia Peixoto Vasconcelos, herdeira de uma das famílias mais tradicionais da região, poderia ter qualquer coisa a ver com uma empregada. Você já sentiu aquela sensação de que tem algo errado na sua família, mas ninguém quer falar sobre isso? Como se existisse um segredo que todo mundo conhece, mas finge que não sabe. Foi assim que vivi minha juventude inteira, como se andasse sobre um chão de vidro que podia quebrar a qualquer momento. Só que eu demorei mais 25 anos para descobrir o tamanho do abismo que tinha embaixo dos meus pés. Depois da minha festa de 15 anos, as palavras do tio Arnaldo não saíram mais da minha cabeça. Era como se tivesse plantado uma sementinha de desconfiança que começou a crescer feito erva daninha, se espalhando aos poucos por todos os cantos da minha mente. Comecei a reparar mais em tudo o que acontecia naquela casa, prestando atenção em coisas que antes passavam batido. A primeira coisa que notei foi como Teresa era controlada o tempo todo, igual bicho numa jaula. Os outros empregados tinham folga no domingo, iam visitar família, passeavam na cidade. Mas Teresa, ela nunca, nem uma única vez, saía daquela mansão. Uma vez perguntei para Nair, que era cozinheira lá em casa: "Por que a Teresa nunca sai nos domingos como vocês?" Nair olhou para os lados, como quem verifica se tem alguém escutando, e disse baixinho, quase num sopro: "Dona Eleonora não deixa. Diz que precisa dela aqui sempre." E quando insisti, querendo saber se Teresa não tinha família para visitar, Nair me olhou com um jeito esquisito, os olhos arregalados de medo. "Diz que tem um irmão em Minas, mas nunca vi ele aparecer por aqui. A única vez que ela pediu para ir visitar, a patroa fez um escândalo tão grande que até as paredes tremeram. Ela nunca mais tocou no assunto." Comecei a observar também como Eleonora vigiava Teresa igual gavião espreitando a presa. Se eu chamava a empregada para o meu quarto para me ajudar com alguma coisa, não demorava nem 5 minutos para Eleonora aparecer com alguma desculpa esfarrapada. "Teresa, preciso que você arrume o armário da sala agora." "Teresa, vá verificar se as pratarias estão polidas." Era sempre assim, como se ela não pudesse deixar a gente sozinhas por muito tempo, como se tivesse medo do que a gente podia conversar quando ninguém estava olhando. Nessa época, eu já tinha 16, 17 anos, e estava naquela fase de contestar tudo, de desafiar os adultos. Então resolvi testar essa situação. Um dia, chamei Teresa para o meu quarto para me ajudar a escolher um vestido. Ficamos conversando mais tempo que o normal, rindo de bobagens. E como esperado, lá veio Eleonora. Mas dessa vez, quando ela chamou Teresa para alguma tarefa urgente, eu disse: "Mãe, ela está me ajudando agora. Pode esperar um pouco, não?" Meu Deus do céu, se você visse a cara dela. Ficou vermelha feito pimenta, depois branca como papel. Apertou os lábios com tanta força que ficaram da cor de ameixa podre e saiu sem dizer nada. O silêncio dela foi mais assustador que qualquer grito. Mais tarde naquele dia, quando passei perto da cozinha, ouvi gritos que gelaram meu sangue. Era Eleonora berrando com Teresa como se ela fosse um cachorro que tinha feito xixi no tapete. "Você sabe muito bem quais são as regras. Não quero você de conversinha com a Dulcineia, entendeu? Sabe muito bem o que vai acontecer se continuar desrespeitando o nosso acordo." A voz dela tremia de raiva, de um ódio que não fazia sentido. Parei ali, escondida atrás da porta, sentindo meu coração bater tão forte que achei que iam me ouvir. Que acordo era esse? O que estava acontecendo que eu não sabia? Mas só ouvi Teresa respondendo com uma voz tão baixinha que parecia um sussurro de criança apavorada: "Sim, senhora, não vai acontecer de novo." Depois desse dia, comecei a notar algo que me revirava o estômago de horror. Sempre que Teresa desobedecia Eleonora ou ficava muito tempo comigo, no dia seguinte ela aparecia com marcas. Não eram marcas muito visíveis.
Eleonora era esperta demais para isso. Sabia esconder suas crueldades. Eram pequenas queimaduras nas mãos, redondas e bem definidas, que Teresa disfarçava, dizendo que tinha se queimado no fogão. Mas eu já tinha visto Eleonora apagando cigarro no cinzeiro com aquela mesma precisão. Ou manchas roxas nos braços, sempre escondidas pelas mangas compridas. Uma vez vi riscos vermelhos nas costas dela, quando o uniforme abriu um pouquinho enquanto ela arrumava a cama. Marcas finas e paralelas, que só podiam ter sido feitas com algum objeto fino, talvez uma vareta ou cinto. Quando perguntei o que era aquilo, ela desconversou, com os olhos baixos e mãos tremendo. Não é nada, sinhazinha. Bati nas quinas do armário. Mentira tão óbvia que doía ouvir. Lembro de um dia que me marcou feito ferro quente na memória. Eu devia ter uns 18 anos. Estava voltando da cidade mais cedo porque uma aula de piano tinha sido cancelada. Entrei em casa sem fazer barulho e fui direto para o meu quarto buscar um livro. Quando passei pelo corredor dos fundos, ouvi um choro abafado vindo do quarto de Teresa. Um choro que parecia vir das profundezas da alma, daqueles que a gente tenta segurar com todas as forças, mas escapa mesmo assim. A porta estava entreaberta e eu espiei. Sei que não devia, mas espiei. E lá estava ela, sentada na beirada da cama, com um álbum de fotografias aberto no colo. Chorava baixinho, lágrimas grossas caindo sem parar, enquanto passava os dedos por cima das fotos e murmurava palavras que não conseguia entender direito. Parecia uma reza, uma súplica. Me aproximei sem fazer barulho e olhei por cima do ombro dela. Foi quando meu coração quase parou. Era um álbum de fotos minhas, fotos de quando eu era bebê, criança pequena, fotos que eu nem sabia que existiam. Algumas tinham sido tiradas escondido, claramente. Eu dormindo no berço, eu brincando no jardim, eu sentada no balanço. O tipo de foto que uma mãe guarda da filha, não uma empregada da patroa jovem. Teresa? Chamei, minha voz saindo mais aguda do que eu queria. Ela deu um pulo tão grande que derrubou o álbum, espalhando fotos pelo chão como se fossem folhas secas. O rosto dela se transformou num espelho do terror puro. Ficou pálida como defunto, os olhos arregalados de pânico. Sinhazinha, eu só estava organizando as fotos antigas que Dona Eleonora pediu para guardar. A mentira saiu tão atropelada que quase tropecei nela. Enquanto a ajudava a juntar as fotos do chão, notei que muitas tinham marcas de lágrimas antigas, manchas d'água que tinham enrugado o papel. E nas bordas do álbum tinha escritos que com certeza não eram da letra elegante de Eleonora. Eram palavras simples, escritas com uma caligrafia tremida de quem aprendeu a escrever tarde, de quem não teve muito estudo. Primeiro dentinho, primeiros passos, 2 aninhos com minha pequena princesa. Por que você tem essas fotos, Teresa? E por que tá chorando? Insisti, sentindo algo estranho subindo pela garganta, uma angústia sem nome. Ela não respondeu. Só ficou me olhando com aqueles olhos transbordando de uma dor tão profunda, tão antiga, que parecia não ter fim. Parecia que estava olhando num espelho escuro, que refletia não só o meu rosto, mas algum sofrimento ancestral que eu ainda não compreendia. Depois de um silêncio que durou uma eternidade, ela disse: "A sinhazinha não devia estar aqui. Se Dona Eleonora descobre que a senhora entrou no meu quarto..." A voz dela falhou como uma corda de violão que arrebenta. Ela juntou rápido o resto das fotos, fechou o álbum com mãos trêmulas e escondeu debaixo do colchão, enterrando junto algum segredo que parecia pesar toneladas. "Por favor, vá embora. Esqueça o que viu. É perigoso." Perigoso? Que perigo tão grande poderia haver em algumas fotos velhas? Quando cresci e me casei com Eduardo, a gente foi morar em outra casa, mas não muito longe da mansão. Era o esperado de uma moça da minha posição: casar bem, constituir família, manter as aparências. O teatro tinha que continuar. O espetáculo da família perfeita não podia ser interrompido. Eduardo era de boa família também, advogado bem-sucedido, o genro que Augusto e Eleonora sempre quiseram. A gente se dava bem. Tivemos 2 filhas lindas, Luísa e Cecília.
Elas cresceram com todo o carinho que não tive, porque eu fiz questão de ser uma mãe presente, diferente de Eleonora. Eu abraçava minhas filhas todos os dias, beijava elas na testa antes de dormir, sentava para ouvir as historinhas da escola, coisas que Eleonora nunca fez comigo, mas que Teresa, dentro das limitações dela, tentava fazer escondido. Mesmo morando fora, eu visitava a mansão com frequência. Eleonora insistia nisso. Precisava manter as aparências, mostrar para a sociedade que éramos uma família perfeita e unida. E o mais estranho, ela fez questão que Teresa continuasse na casa, mesmo depois que eu saí. Não fazia sentido manter uma governanta-chefe numa casa onde só viviam 2 velhos, mas ela inventava desculpas. Teresa conhece nossas manias. Não conseguiríamos treinar outra pessoa agora. Mas eu sabia que tinha algo mais. Era como se Eleonora precisasse manter Teresa por perto, vigiada, controlada, como quem guarda um segredo vivo trancado num porão. Quando minhas filhas tinham uns 7 e 5 anos, eu comecei a notar algo que me fez o sangue virar gelo nas veias. A mais velha, Luísa, tinha os mesmos olhos que eu e, consequentemente, que Teresa. O mesmo formato de rosto, o mesmo nariz arrebitado na ponta, o mesmo jeito de segurar as mãos quando estava nervosa. Eduardo comentou uma vez, inocentemente, enquanto jantávamos. Engraçado como a Luísa puxou seus olhos, que são os mesmos da Teresa. Coincidência curiosa, não? Aquela observação me atingiu como um tiro à queima-roupa. Larguei o garfo que caiu no prato com barulho. Não era apenas coincidência. Não podia ser. Era genética, era sangue, era uma verdade gritando tão alto que eu não conseguia mais fingir que não ouvia. Foi nessa época que as insônias começaram a me consumir por dentro. Eu acordava de madrugada encharcada de suor frio, com sonhos tão vívidos que pareciam mais memórias que pesadelos. Em um deles, eu via Teresa gritando, sendo segurada por 2 pessoas, enquanto um bebê recém-nascido era arrancado dos braços dela. Em outro, via Eleonora com uma barriga falsa que caía no chão enquanto ela ria. Ouvia manchas de sangue em lençóis brancos. Ouvia gritos abafados por mãos cruéis. Sentia o cheiro de medo impregnado em paredes que foram testemunhas silenciosas de horrores indizíveis. Eu acordava engasgada em gritos que não conseguia soltar, com o coração batendo tão forte que doía. Eduardo me olhava preocupado, acariciando meus cabelos suados. Você precisa ver um médico, querida. Esses pesadelos não são normais. Em uma dessas noites de tormento, não aguentei mais. Me vesti no escuro e dirigi até a mansão sem avisar ninguém. O relógio do carro marcava quase meia-noite, quando entrei com minha própria chave na casa, que agora me parecia um mausoléu de segredos enterrados. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, todos dormindo, ou fingindo dormir. Subi as escadas na ponta dos pés, cada degrau rangendo como se tentasse me dedurar, e parei no corredor que dividia meu antigo quarto, agora um quarto de hóspedes, e o quartinho de Teresa. E foi ali, parada no escuro, que ouvi um som que me partiu em 1000 pedaços. Um choro baixinho, abafado por um travesseiro talvez, vindo do quarto dela. Não era um choro comum, de alguém que está triste. Era o choro de alguém que carrega uma dor tão grande, tão impossível, que não cabe dentro do peito. O choro de alguém que sofre há tanto tempo que já nem lembra como é viver sem aquela dor constante. Encostei o ouvido na porta e ouvi ela falando sozinha, como se rezasse ou delirasse. Me perdoa, filha. Me perdoa por ser tão covarde. Eu devia ter fugido com você quando tive chance. Devia ter enfrentado ele quando ele me pegou naquele quarto. Devia ter gritado mesmo com a mão dele tampando minha boca. Devia ter contado a verdade há muito tempo. Mas tenho tanto medo. Tanto medo do que podem fazer com o Antônio. Deus sabe que já vi do que eles são capazes. A voz dela tremia, entrecortada por soluços que pareciam vir das profundezas da alma. Meu sangue gelou nas veias. Filha? Que filha? E quem era Antônio? E o que significava aquela menção a alguém pegando ela num quarto, tampando a boca dela? Um horror indescritível começou a se formar na minha mente.
peças se encaixando num quebra-cabeça macabro que eu não queria completar. Abri a porta devagar, sem bater. A visão que tive ficou marcada na minha alma para sempre. Teresa estava ajoelhada ao lado da cama, com uma foto minha nas mãos, chorando como se o mundo estivesse acabando. Quando me viu, deixou escapar um grito abafado. "Teresa!" Falei com a voz mais firme que consegui reunir. "Eu preciso saber a verdade. Quem é a filha que você mencionou? E quem é Antônio? E o que aconteceu naquele quarto que você falou?" Ela ficou parada, paralisada como um animal encurralado. Os olhos dela, meus olhos, agora eu tinha certeza, estavam arregalados de um terror que parecia ancestral. Achei que ela ia fugir ou desmaiar, mas depois de um silêncio que durou uma eternidade, ela murmurou: "Antônio é meu irmão, meu único parente vivo. Dona Eleonora sabe onde ele mora. Se eu falar qualquer coisa, ela tem homens maus que fazem o que ela manda. Já me mostrou fotos dele sendo seguido, já me mostrou uma orelha de cachorro cortada para me mostrar do que são capazes. Ela jurou que vão fazer pior com ele se eu abrir a boca." O horror daquela ameaça me atingiu como um soco. Que tipo de monstro era Eleonora? Que tipo de poder doentio ela exercia sobre Teresa? Insisti, minha voz tremendo agora. "E a filha? Quem é a filha, Teresa? Sou eu, não sou?" Ela não respondeu diretamente, só me olhou com uma dor tão profunda que engasgou as palavras na minha garganta. Os olhos dela diziam tudo o que a boca não podia confirmar. Depois de um tempo que pareceu infinito, ela balançou a cabeça. "A sinhazinha precisa ir embora. Agora. Se Dona Eleonora acordar..." O medo na voz dela era tão real, tão palpável, que parecia uma presença viva no quarto. Saí de lá confusa, perturbada, com 1000 perguntas explodindo na minha cabeça. Antes de eu contar o que aconteceu depois, quero te desafiar a uma coisa. Aposto que você não vai ter coragem de dar um like nesse vídeo depois do que vou contar agora. Porque o que descobri no quarto de Teresa naquela noite e nos dias que se seguiram é tão perturbador, tão desumano, que muita gente me diz que parece coisa de novela, que é impossível acreditar. Vamos ver se você é forte o suficiente para curtir esse vídeo depois de ouvir isso. Na semana seguinte àquela visita noturna, voltei à mansão determinada a escavar mais fundo naquele cemitério de segredos. Aproveitei um dia que sabia que meus pais estariam fora. Um almoço beneficente que Eleonora nunca perderia. Uma chance de exibir suas joias e sua falsa caridade. Convenci Teresa a me deixar entrar, mentindo que precisava pegar alguns livros antigos no sótão. Mas em vez de ir para o sótão, fui direto para o quarto dela como um míssil guiado. "Vou revirar cada canto desse quarto até encontrar respostas, Teresa." Falei com uma firmeza que não sabia que tinha. "Você pode me ajudar contando a verdade, ou pode ficar olhando enquanto eu descubro sozinha." Ela ficou branca como cera, as mãos tremendo como folhas ao vento, mas não me impediu. Com dedos trêmulos, se dirigiu à cama e levantou o colchão fino. De lá, tirou não só o álbum de fotos que eu já tinha visto, mas também um pacotinho embrulhado em pano de prato encardido, guardado como o maior tesouro do mundo. Abriu com o cuidado de quem manuseia algo sagrado e me mostrou. Era uma mecha do meu cabelo de bebê, amarelinha e macia, amarrada com uma fita de cetim desbotada, junto com uma pulseirinha de maternidade. Minha pulseirinha, com meu nome e data de nascimento. Mas não foi isso que fez meu mundo desabar. O que me deixou sem ar, o que fez meu corpo inteiro tremer como se estivesse tendo um ataque, foi o nome escrito à mão naquela pulseira, meio apagado pelo tempo, mas ainda perfeitamente legível. Bebê dos Santos. Não, Bebê Vasconcelos. "Dos Santos é seu sobrenome, não é, Teresa?" Perguntei com a voz quase sumida. Ela acenou que sim, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido antes do tempo, marcado por décadas de sofrimento silencioso. O que ela disse a seguir ecoou como um trovão no quarto minúsculo. "Você não nasceu da Dona Eleonora. Isso é tudo que posso dizer. Eles me fizeram jurar, com a vida do meu irmão como garantia. Se eu falar mais, eles vão saber.
Eles sempre sabem. Aquela meia confissão, aquela verdade parcial, foi como um raio partindo minha vida ao meio, o antes e o depois. Mesmo sem ela dizer explicitamente, o quebra-cabeça estava quase completo na minha cabeça. Caí sentada na cama dela, segurando aquela pulseirinha como se fosse meu último vínculo com a realidade, como se fosse a única coisa verdadeira num mundo construído de mentiras. Me conta, Teresa. Por favor, supliquei. Como? Por quê? Com medo, olhando constantemente para a porta como se esperasse ser pega a qualquer momento, Teresa me contou em frases entrecortadas os horrores que tinha vivido, sem nunca confirmar diretamente que era minha mãe, mas deixando claro nas entrelinhas. Contou como Augusto a atacou quando ela tinha apenas 17 anos, aproveitando que Eleonora estava viajando. Como ele entrou no quartinho dela uma noite, bêbado e violento. Ela me disse que ele tapou a boca dela com uma mão enquanto rasgava a camisola com a outra, ignorando as lágrimas e os soluços abafados de pavor. Como a ameaçou depois, dizendo que ela era só uma empregadinha sem valor e que ninguém acreditaria nela contra o poderoso Augusto Vasconcelos. Quando descobri que estava esperando criança, tentei fugir, ela continuou, a voz quase um sussurro. Juntei o pouco que tinha e saí no meio da noite. Mas eles tinham homens vigiando, sempre tiveram. Me pegaram na estrada, me trouxeram de volta, foi quando Dona Eleonora descobriu. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar a pulseirinha. Ela não podia ter filhos, os médicos já tinham dito, e um casamento sem herdeiros, naquela época. O marido podia pedir anulação, sabe? Ela ia perder tudo. Quando viu que eu estava de barriga, teve a ideia. O plano macabro se revelou diante dos meus olhos. Eleonora forjou uma gravidez, usando enchimentos que iam aumentando aos poucos. Convenceu o médico da família, Dr. Jatobá, a participar da farsa, com ameaças, com dinheiro, com o poder que os Vasconcelos tinham. Manteve Teresa escondida durante a gravidez, e quando o bebê nasceu, no quarto dos fundos com apenas o médico presente, foi direto para os braços de Eleonora. Teresa nunca pôde segurar sua própria filha, nunca pôde amamentar, nunca pôde declarar a maternidade. Eles me deram uma escolha que não era escolha, ela disse, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto marcado. Ou eu entregava o bebê, fingia que nada aconteceu e continuava trabalhando aqui para sempre, ou eles iam me denunciar por roubo, roubo de joias que eles mesmos iam encontrar nas minhas coisas. Quem ia acreditar em mim? Eu ia apodrecer na cadeia e a criança ia para orfanato, se tivesse sorte. Mas o pior ainda estava por vir, o golpe final que mostrava a crueldade refinada de Eleonora. Quando Teresa tentou resistir, eles mostraram o trunfo final. Tinham localizado Antônio, seu irmão mais novo, em Minas. Tinham homens prontos para dar um aviso e mostraram fotos para provar. Muitas vezes pensei em fugir com você, de contar a verdade, ela disse, soluçando agora. Mas Dona Eleonora me mostrava fotos do Antônio sendo seguido, me mostrava onde ele morava, o caminho que fazia para o trabalho. Uma vez até trouxe a carteira dele, roubada, só para me provar que podia fazer o que quisesse. Ela dizia que tinha homens prontos para acabar com ele se eu falasse uma palavra que fosse. Saí daquela casa atordoada, tonta, como se tivesse levado uma pancada na cabeça. O mundo girava ao meu redor e nada mais fazia sentido. Toda minha identidade, tudo que eu acreditava ser, tinha sido uma montanha de mentiras empilhadas como cartas num castelo frágil. Eu não era Dulcinéia Peixoto Vasconcelos, a refinada herdeira da família mais importante da região. Eu era filha de uma empregada abusada, roubada ao nascer, criada numa farsa cruel. Não contei para ninguém no início, nem para Eduardo. Como explicar algo assim? Que tipo de bomba jogaria sobre nossas vidas? Quando finalmente criei coragem e contei para Eduardo, ele reagiu como eu temia. Primeiro com choque, depois com descrença e, por fim, com raiva. Dulcinéia, isso é absurdo. A empregada deve estar ficando senil, ou talvez seja algum tipo de golpe, já pensou nisso?
Talvez ela queira dinheiro, quem sabe? Mostrei a ele a pulseirinha e as fotos, mas ele balançou a cabeça, afastando as provas como quem espanta uma mosca inconveniente. Isso não prova nada. Um pedaço de plástico com um nome escrito à mão? Fotos que qualquer um poderia guardar? Você está deixando sua imaginação te controlar. Pense em nossas filhas, no escândalo que isso causaria. Tentei falar com Fátima, filha da antiga cozinheira e minha amiga de infância, a única pessoa que talvez pudesse confirmar algo. Ela me olhou com uma mistura de pena e medo. Olha, Dulcineia, sempre teve uns comentários, uns cochichos entre os empregados. A gente notava como você era a cara da Teresa, como Dona Eleonora ficou de cama 9 meses fingindo uma gravidez que ninguém via crescer de verdade. Como o Dr. Jatobá ficava nervoso quando alguém perguntava sobre seu nascimento. Mas daí a confirmar essa história. É muito grave, você tá entendendo? Pode destruir sua família. E ninguém nunca viu nada diretamente. Era tudo sussurro, conversa de corredor. Quem ia se atrever a falar em voz alta? Desesperada por respostas mais concretas, tomei uma atitude arriscada. Fui atrás do Dr. Jatobá, o velho médico da família. Ele já estava aposentado, vivia num sítio afastado da cidade, entre galinhas e pés de laranja. Quando me viu parada na porta da sua casinha simples, ficou branco como se tivesse visto uma assombração. Dulcineia, o que faz aqui? A voz dele falhou, as mãos começaram a tremer. Contei o que tinha descoberto e pedi, supliquei pela verdade. Ele desviou o olhar, mexeu nos óculos, pigarreou, limpou a garganta. Tudo menos me encarar diretamente. Olha, minha filha, coisas de 40 anos atrás. A memória falha, você entende? E mesmo que tivesse alguma verdade nisso, que bem faria saber agora? Só traria dor para todos. Aquela resposta evasiva, aquele medo nos olhos do velho médico, era quase uma confirmação. Voltei para casa ainda mais determinada a descobrir tudo. Comecei a procurar documentos, certidões, qualquer coisa que pudesse provar minha verdadeira origem. Mas Eleonora tinha sido meticulosa, tinha apagado todos os rastros. Não havia nada, nem mesmo minha certidão de nascimento original, apenas uma segunda via solicitada anos depois, com as informações falsas já registradas em cartório. Em meu desespero, em minha necessidade de verdade que já virava obsessão, fiz o que nunca pensei que teria coragem. Confrontei Eleonora diretamente. Esperei por um dia que Augusto estaria fora em negócios e fui até a mansão com o coração batendo tão forte que doía o peito. Encontrei-a no jardim, cuidando das suas preciosas roseiras premiadas, cortando galhos com uma tesoura de poda afiada. Sei a verdade, Eleonora, disse sem rodeios, minha voz mais firme do que eu mesma esperava. Sei que não sou sua filha biológica, que nasci de outra mulher, que vocês forjaram tudo. O rosto dela, sempre tão controlado, sempre tão perfeito, transformou-se numa máscara de fúria que nunca tinha visto antes. Os olhos faiscavam de ódio, as narinas dilataram como as de uma fera pronta para atacar. Por um momento, pensei que ela fosse me atacar com a tesoura de jardinagem que segurava com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Em vez disso, ela fez algo ainda mais assustador. Sorriu. Um sorriso frio, calculado, cortante como navalha. Quem vai acreditar em você, Dulcineia? A voz dela era um sibilo de serpente. Quem vai acreditar que a refinada herdeira dos Vasconcelos não é filha legítima, que é filha de uma empregada? Você tem documentos? Testemunhas confiáveis? Porque eu tenho 40 anos de história social que provam que você é minha filha. Tenho suas certidões, suas fotos de bebê nos meus braços. Tenho dezenas de pessoas importantes que testemunharam sua infância como minha filha. Teresa sabe a verdade, argumentei, tentando esconder o tremor na voz. Ela tem provas. Eleonora riu, uma risada seca e cruel que parecia arranhar o ar. Teresa? A empregada desequilibrada? A coitada que tem problemas mentais desde jovem? A analfabeta que mal sabe assinar o próprio nome? A serviçal que inventa histórias para conseguir atenção?
Ninguém vai acreditar nela, Dulcineia. Ninguém nunca acreditou. Ela deu um passo na minha direção, a tesoura ainda na mão. E se você continuar com essa loucura, com essa fixação doentia, vou ser forçada a tomar providências. Tenho amigos médicos, amigos juízes que podem assinar os papéis necessários para um tratamento psiquiátrico adequado. Seria uma pena suas filhas crescerem com a mãe num sanatório, você não acha? O veneno na voz dela era quase visível no ar entre nós. A ameaça era clara como cristal e gelou meu sangue. Naquela época, internar uma mulher histérica era algo simples para uma família poderosa. Era só dizer que estava tendo delírios, que estava perturbada, e pronto, ela desaparecia atrás dos muros altos de alguma clínica discreta, entupida de remédios que a deixavam zonza demais para reclamar. Saí de lá tremendo, com um medo real do poder que aquela mulher ainda tinha, do que ela poderia fazer comigo, com minhas filhas, com Eduardo. Quando cheguei em casa, encontrei uma surpresa terrível. Augusto me esperava sentado na minha sala, o rosto uma máscara de fúria. Eleonora já tinha ligado para ele, claro. Mal fechei a porta e ele avançou como um touro, me prensando contra a parede. Seu rosto estava vermelho de raiva, veias saltando no pescoço, os olhos injetados. O cheiro de uísque exalava dele como perfume barato. Nunca mais quero ouvir você repetir essas mentiras, ele gritou, segurando meu braço com tanta força que deixou marcas roxas na hora. Tá entendendo, sua ingrata? Se você continuar com essa história absurda, vou deserdar você e suas filhas. Vou garantir que Eduardo perca o emprego no escritório, vou destruir a vida que você conhece. Vou fazer você voltar para a linha, nem que seja à força, como fiz com Teresa. Ele parou de repente, percebendo o que tinha deixado escapar, mas era tarde demais. A menção de fazer voltar a linha como fez com Teresa era praticamente uma confissão. Ele me soltou com um empurrão e saiu batendo a porta com tanta força que o lustre balançou. Fiquei ali, esfregando o braço dolorido, sentindo um nó na garganta que parecia me sufocar. Naquele momento, me senti completamente sozinha no mundo. Eduardo não acreditava em mim. Meus pais me ameaçavam. Minhas amigas achavam que eu tinha enlouquecido. Até Teresa estava aterrorizada demais para confirmar a história abertamente. E de que adiantaria sua palavra contra a dos poderosos Vasconcelos? A palavra de uma empregada analfabeta contra os donos de metade da cidade? Durante os meses que se seguiram, vivi num limbo sufocante. Continuei as aparências, fingindo que tudo estava normal, sorrindo em jantares, indo à igreja aos domingos, sendo a perfeita esposa e mãe que todos esperavam que eu fosse. Mas por dentro, eu me despedaçava um pouco mais a cada dia. Não dormia direito, mal comia, perdi tanto peso que minhas roupas ficavam largas, balançando em mim como em um espantalho. Olhava no espelho e não reconhecia mais quem era aquela mulher. Não sabia mais a que mundo pertencia. Não era uma Vasconcelos de verdade, mas também não sabia como seria ser uma dos Santos. Era como estar suspensa entre dois mundos, sem pertencer a nenhum. E Teresa estava cada vez mais doente. Eu a via definhar a cada visita, perdendo peso, a pele amarelada, os olhos fundos. Tossia muito, às vezes com sangue que tentava esconder. Mais tarde, descobri que era um câncer avançado, que já tinha se espalhado por todo o corpo, devorando-a por dentro. Mesmo assim, Eleonora a obrigava a trabalhar, a manter as aparências, a continuar a farsa até o fim. Eu via o esforço sobre-humano que ela fazia para ficar de pé, para continuar servindo, carregando não só o peso das bandejas de prata, mas de um segredo grande demais para seus ombros frágeis. Uma noite, talvez a pior de todas, sonhei que estava presa num quarto escuro, gritando por ajuda, enquanto alguém do outro lado da porta sussurrava, "Filha", sem parar. Acordei engasgada em lágrimas, sentindo o coração bater tão forte que achei que fosse explodir. Eduardo, deitado ao meu lado, apenas se virou para o outro lado, resmungando alguma coisa sobre procurar um psiquiatra.
Sentei na beira da cama, tremendo, olhando pela janela à noite escura. Me sentia presa numa mentira gigantesca, numa farsa que consumia minha vida inteira e não via saída. Que tipo de escândalo seria quando a verdade viesse à tona? Como minhas filhas reagiriam ao saber que a avó que elas conheciam não tinha nenhum parentesco real com elas? Que o avô era um estuprador? Que sua mãe, tão orgulhosa de seu bom nome, era na verdade filha de uma empregada abusada? Foi então que chegou meu aniversário de 40 anos. Uma festa grandiosa com a alta sociedade reunida no salão principal da mansão. Eu não fazia ideia que aquela noite mudaria para sempre tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Meu aniversário de 40 anos era para ser uma festa de arromba, como tudo que os Vasconcelos faziam. Eleonora não mediu esforços nem despesas. O salão principal da mansão estava todo decorado com orquídeas brancas e douradas, minhas favoritas. Lustres de cristal brilhavam com 1000 luzinhas. O chão de mármore estava encerado que dava para ver o reflexo dos convidados, a prataria da família toda exposta nas mesas, reluzindo sob a luz das velas. Uma orquestra tocava músicas clássicas num canto, garçons de branco servindo champanhe francês em taças de cristal. Tudo perfeito, impecável, digno do bom nome que carregávamos. Os convidados eram o de sempre, a nata da sociedade local, políticos importantes, empresários, famílias tradicionais. Todos sorridentes, todos falsos, todos querendo aparecer e ser vistos pelo coronel da região. Eu circulava entre eles com meu vestido de festa azul marinho, sorrindo automaticamente, recebendo parabéns, fingindo que estava tudo bem. Eduardo ao meu lado, elegante no terno escuro. Nossas filhas adolescentes com vestidos combinando com o meu. A família perfeita, o quadro sem defeitos. Mas dentro de mim era um turbilhão. A desconfiança que eu carregava há anos tinha virado quase certeza nos últimos meses. As pistas que fui juntando ao longo da vida agora formavam um quebra-cabeça terrível que eu não conseguia mais ignorar. Mesmo assim, eu sorria e agradecia quando Augusto, de taça na mão, fez um brinde emocionado à filha querida que nos trouxe tanta alegria. Eleonora, ao lado dele, com aquele colar de pérolas que só usava em ocasiões especiais, aplaudia com lágrimas nos olhos, que hoje sei que eram tão falsas quanto ela. Foi no meio desse teatro todo que as portas do salão se abriram. Não as portas principais, mas as laterais que davam para a área de serviço. E ali, parada feito uma aparição, estava Teresa. Ela nunca aparecia nas festas, ficava nos bastidores, coordenando tudo, invisível como se esperava que fosse. Mas naquela noite, ela entrou no salão. Estava irreconhecível. Magra demais, a pele amarelada, os olhos fundos de quem sofre de uma doença que consome por dentro. Vestia não o uniforme de sempre, mas um vestido simples, cinza, que parecia grande demais para o corpo fragilizado. O cabelo solto, não no coque apertado que Eleonora exigia, deixava à mostra os fios brancos que nunca tinha me permitido ver antes. O salão foi silenciando aos poucos, como uma onda. Primeiro os que estavam mais perto da porta notaram. Depois o murmúrio foi correndo pela sala, até que a música também parou. Todos olhavam para aquela empregada que ousava interromper a festa da patroa. Lembro dos olhos de Eleonora se arregalando de pavor quando viu Teresa ali. Lembro de Augusto deixando cair a taça de champanhe que se espatifou no chão de mármore. Teresa não olhou para ninguém além de mim. Caminhou devagar, com passos de quem carrega um peso enorme, até o centro do salão. E ali, na frente de todos, ela falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido dela antes. Uma voz forte que não combinava com aquele corpo frágil. Uma voz que guardou verdades por 40 anos e não aguentava mais o silêncio. Dulcineia, ela disse, antes que a doença me leve embora, preciso que você saiba toda a verdade. A sala prendeu a respiração. Vi Eleonora tentar correr na direção de Teresa, mas Augusto a segurou pelo braço com tanta força que depois vi as marcas roxas. Você não é filha de Eleonora, continuou Teresa.
Você é minha filha, a filha que me roubaram assim que nasceu, filha que fui obrigada a criar como se fosse da patroa, vendo você crescer, me chamando de Teresa, enquanto chamava de mãe a mulher que me manteve presa nessa casa por 40 anos. O silêncio que seguiu foi tão pesado que dava para cortar com faca. E então, como numa barragem que arrebenta, Teresa contou tudo, ali, na frente de todos. Contou como Augusto a violentava quando ela tinha apenas 17 anos, como descobriu a gravidez e tentou fugir, mas foi capturada. Como Eleonora, que não podia ter filhos, viu ali a oportunidade de ter o herdeiro que tanto queria para manter o casamento e as aparências. O acordo macabro. Teresa entregaria o bebê, jamais falaria a verdade, e continuaria trabalhando na casa para sempre, como empregada da própria filha. Em troca, seu irmão Antônio seria poupado das ameaças que Eleonora já tinha começado a fazer. Eles forjaram a gravidez, usaram enchimentos, convenceram o doutor Jatobá a fazer parte da mentira. Ela dizia, com a voz embargada agora, olhando diretamente para mim. Quando você nasceu, foi direto para os braços dela, e eu tive que fingir que era apenas a empregada. Por 40 anos, vivi nesse inferno, vendo minha própria filha crescer, me chamando de Teresa, recebendo ordens, sendo castigada sempre que tentava me aproximar. Enquanto ela falava, eu não conseguia me mexer. Era como se cada palavra fosse um bloco de concreto caindo sobre mim, me enterrando viva. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Só existia eu e aquela mulher, minha verdadeira mãe, me contando o horror que viveu por 4 décadas. Mesmo tendo suspeitado por anos, ouvir tudo exposto assim, na frente de todos, era devastador. Vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos como um filme. Cada momento com Teresa, cada vez que a tratei como serviçal, cada ordem que dei, sem saber que era minha mãe obedecendo. Não ia falar nada, continuou Teresa. Ia morrer com esse segredo, mas o médico disse que o câncer está avançado demais, não tenho muito tempo, e não podia partir sem que você soubesse a verdade. Ela tirou do bolso um papel dobrado, amarelado pelo tempo. Aqui está a sua verdadeira certidão de nascimento. O Dr. Jatobá me deu uma cópia escondido, por remorso, talvez. Seu nome verdadeiro é Dulcineia dos Santos. Esse é nosso sobrenome, filha. Não Vasconcelos. Não Peixoto. Santos. Foi quando o caos começou. Augusto, vermelho de fúria, avançou na direção de Teresa como um touro. Cala a boca, sua mentirosa! Ele berrou, erguendo a mão para ela como tantas vezes deve ter feito no passado. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez tinha testemunhas, dezenas delas. E quando ele agarrou Teresa pelo pescoço, pronto para silenciá-la pela última vez, algo aconteceu. O rosto dele mudou de expressão. De repente, não era mais raiva, era dor. Ele levou a mão ao peito, os olhos arregalados de surpresa. Cambaleou para trás, derrubando uma mesa com taças que se espatifaram pelo chão. E caiu. Caiu como uma árvore no meio do salão, com um baque surdo no mármore. O doutor Mendes, um dos convidados, correu para socorrer, mas era tarde demais. Augusto Vasconcelos, o poderoso patriarca, o estuprador, meu pai biológico, estava morto. Um ataque fulminante, disseram depois. O coração não aguentou a raiva, a exposição, a vergonha. Eleonora soltou um grito agudo, que parecia mais de desespero pelo escândalo do que de dor pela perda. Olhou ao redor, viu todos os rostos chocados, os cochichos começando, a reputação de décadas se despedaçando em minutos. Sem dizer palavra, saiu correndo do salão, subindo as escadas como uma louca, se trancando no quarto enquanto os convidados começavam a se retirar apressados, famintos pelo escândalo que iam espalhar pela cidade. E eu fiquei ali, paralisada, entre o corpo do meu pai e Teresa, minha mãe verdadeira, que agora tremia violentamente, o esforço da confissão tendo consumido o pouco de força que lhe restava. Senti um braço ao redor dos meus ombros. Era Eduardo. Diferente da vez que tentei contar minhas suspeitas e ele não acreditou, agora ele estava ali,
me amparando quando meu mundo desabava. Vamos cuidar disso, ele sussurrou. Vamos cuidar de você, de Teresa, de tudo. As horas seguintes foram um borrão. Médicos chegando para atestar a morte de Augusto. Funcionários do serviço funerário levando o corpo. As minhas filhas em choque, tentando entender que o avô tinha morrido e que a avó não era realmente a avó delas. Fátima, filha da antiga cozinheira e minha amiga de infância, ficou do meu lado o tempo todo, confirmando partes da história que ela tinha ouvido dos outros empregados ao longo dos anos. Todo mundo desconfiava, Dulcineia, ela disse. A gente via como você era parecida com Teresa, como Dona Eleonora ficou de cama 9 meses fingindo uma gravidez que ninguém via crescer de verdade. Mas ninguém tinha coragem de falar. Em meio a esse turbilhão, percebi que Teresa tinha desmaiado. A emoção, o confronto, tudo tinha sido demais para o corpo já tão fraco. Eduardo a pegou no colo. Nossa, como ela estava leve, parecia pesar menos que uma criança, e a colocou no carro. Fomos direto para o hospital da cidade. No caminho, segurei a mão dela, vendo pela primeira vez as cicatrizes antigas nas palmas, nas juntas dos dedos, marcas das punições de Eleonora sempre que ela tentava se aproximar demais de mim. Filha, ela sussurrou no carro, com os olhos meio abertos, meio fechados. Me perdoa por não ter lutado mais, por não ter fugido com você quando tive chance. Tive tanto medo. Eu chorava tanto que mal conseguia responder. 40 anos perdidos, 40 anos que poderiam ter sido diferentes. No hospital, enquanto Teresa era atendida, apareceu o Dr. Jatobá. Velhinho já, aposentado há muito tempo, mas ainda respeitado na cidade. Foi ele quem tinha feito meu parto, quem tinha escondido a verdade por décadas. Vi o remorso nos olhos dele quando se aproximou. Sempre soube que um dia a verdade viria à tona, ele disse, com a voz cansada. Fiz coisas das quais não me orgulho, Dulcineia. Falsifiquei documentos, menti, participei de uma farsa terrível. Ele tirou do bolso um envelope amarelado. Guardei isso por 40 anos, sabendo que algum dia você precisaria. É uma cópia da sua certidão de nascimento original. Tem seu nome verdadeiro, sua filiação real. Teresa dos Santos como mãe, pai desconhecido, porque mesmo sabendo que era Augusto, ela não quis registrar o nome do homem que a violentou. Abriu o envelope com as mãos tremendo. Ali estava, em preto e branco, a prova do que eu sempre suspeitei no fundo do coração. Meu nome, Dulcineia dos Santos. Nascida em 16 de abril de 1945, filha de Teresa dos Santos, solteira, doméstica, pai não declarado. Por que o senhor ajudou eles, doutor? Perguntei, com uma raiva que não sabia que tinha dentro de mim. Por que fez parte disso tudo? Ele baixou os olhos envergonhado. Seu pai, Augusto, tinha muito poder nessa cidade. Tinha provas de um erro médico que cometi anos antes, um erro que poderia ter acabado com minha carreira. Ele me chantageou. E Eleonora, ela era obsessiva com a ideia de ter um filho. Quando descobriu que Teresa estava grávida de Augusto, viu a oportunidade perfeita. Era isso ou o casamento acabaria, ela dizia. Naquela época, uma mulher sem filhos era vista como falha, defeituosa, e ela não aceitava ser falha em nada. Nos dias que se seguiram, enquanto Augusto era velado e enterrado com toda a pompa que os Vasconcelos exigiam, eu me dividi entre o hospital onde Teresa estava internada e a mansão, onde comecei a procurar mais provas da verdade. Eduardo contratou um detetive particular que nos ajudou a encontrar um baú escondido no sótão. Lá dentro, uma descoberta arrepiante. Eleonora tinha guardado lembranças de toda a farsa. Fotos de Teresa grávida, tiradas escondido, documentos falsificados e ainda mais assustador. Um dossiê completo sobre Antônio dos Santos, irmão de Teresa, com fotos recentes, endereço, rotina diária. Ela realmente o manteve sob vigilância por 40 anos, como garantia do silêncio de Teresa. Com a ajuda do detetive, consegui localizar meu tio. Estava vivo, morando num sítio pequeno perto de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
Um homem simples que nunca entendeu por que a irmã sumiu da vida dele, mandando apenas cartas raras e dinheiro sempre que podia. Quando fui visitá-lo e contei toda a história, ele chorou como criança. Eu sabia que tinha algo errado, mas quando tentei visitar ela em Vassouras, uns homens me ameaçaram. Disseram que se eu aparecesse por lá de novo, ia me acontecer uma desgraça. Vivi com medo a vida toda, sem entender por quê. Enquanto isso, Teresa piorava no hospital. O câncer estava muito avançado, espalhado pelo corpo todo. Os médicos diziam que era questão de semanas, talvez dias. Passei todo o tempo possível ao lado dela, recuperando um pouco das décadas perdidas. Ela me contou histórias da família dela em Minas, mostrou uma foto amarelada dos pais, meus avós que nunca conheci. Me contou como era a vida antes de ser trazida para trabalhar na mansão dos Vasconcelos, como sonhava em um dia voltar para sua terra. Sabe o que mais me doía? Ela me disse um dia, segurando minha mão com aqueles dedos finos e cheios de calos. Era nas noites que você tinha pesadelo. Você gritava, mamãe, e era Eleonora quem ia te acudir, não eu. Eu ficava do outro lado da parede, ouvindo você chorar, e não podia fazer nada. Uma semana depois do funeral de Augusto, recebi uma ligação desesperada. Era um dos empregados da mansão. Eleonora tinha se trancado no quarto desde a festa, recusando comida, falando sozinha. Naquele dia, não respondia às batidas na porta. Corri para lá e, com a ajuda de Eduardo, arrombamos a porta. Encontramos Eleonora sentada na penteadeira, diante do espelho onde tantas vezes a vi se admirar. Mas ela não estava se admirando agora. Estava imóvel, uma carta longa à sua frente e um frasco vazio de comprimidos para dormir. Chegamos tarde demais. A carta era uma confissão completa. Páginas e páginas detalhando cada ato da farsa, cada ameaça, cada manipulação ao longo de 4 décadas. Fiz o que tinha que fazer para ter um lugar nessa sociedade, ela escreveu. Uma mulher sem filhos não era nada naquela época, era falha. E eu não podia aceitar ser falha. Augusto já tinha amantes, estava perdendo o interesse. Um herdeiro era a única garantia de que meu casamento e meu status sobreviveriam. Não havia remorso naquelas palavras, apenas a constatação fria de uma mulher que fez escolhas terríveis e agora, exposta, preferia partir a enfrentar as consequências. Mostrei a carta a Teresa no hospital. Ela a leu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Não sinto alegria com a morte dela, disse finalmente. Só alívio que acabou. Que não tem mais ninguém nos ameaçando, que você finalmente sabe quem realmente é. 3 dias depois, Teresa também se foi. Pacificamente, durante a tarde, segurando minha mão. Enterrei minha verdadeira mãe no cemitério da cidade, não no jazigo dos Vasconcelos, mas num lugar simples, com uma lápide onde mandei gravar Teresa dos Santos, mãe corajosa que amou além de todas as barreiras. Antônio veio para o funeral, trazendo flores do campo que ela adorava quando menina. Com as mortes de Augusto e Eleonora, me tornei herdeira de toda a fortuna dos Vasconcelos. Depois daqueles acontecimentos todos, minha vida virou de cabeça para baixo. Ou talvez tenha virado do avesso e voltado para o lugar onde sempre devia ter estado. Foi difícil decidir o que fazer com a herança dos Vasconcelos. Toda aquela fortuna construída com suor alheio, incluindo da minha verdadeira mãe. A mansão, as fazendas, as empresas, as contas bancárias. Tudo tinha passado para o meu nome, mesmo eu sabendo agora que nunca fui uma Vasconcelos de sangue. A primeira coisa que fiz foi vender a mansão. Nunca mais conseguiria viver naquelas paredes que testemunharam tanto sofrimento, tanta crueldade. Cada canto daquela casa me trazia lembranças que agora doíam de um jeito diferente. Eu repassando cada memória, reinterpretando cada momento sob a luz da verdade que tinha sido revelada. O quarto onde cresci, separado apenas por uma parede fina do lugar onde minha mãe verdadeira chorava em silêncio todas as noites. A mesa onde eu, sentada como uma sinhazinha, era servida por Teresa.
os corredores onde Eleonora aplicava seus castigos cruéis. Com o dinheiro da venda, comprei minha casinha aqui em São Paulo, longe de vassouras e dos olhares, dos cochichos, do julgamento daquela sociedade hipócrita. Não fugi, entenda bem. Não era fuga, era recomeço. Precisava de distância para construir algo novo das cinzas daquilo que tinha descoberto. Entrei com um processo judicial para adicionar dos Santos ao meu nome. Queria honrar minha mãe verdadeira, carregar o sobrenome dela junto comigo pelo resto da vida. Não rejeitei completamente Vasconcelos. Por mais dolorosa que fosse, era parte da minha história também. Me tornei legalmente Dulcineia dos Santos Peixoto Vasconcelos. Um nome comprido demais, cheio de contradições, assim como minha vida. Mas a coisa mais importante que fiz foi transformar a propriedade rural que tinha herdado dos Vasconcelos num centro de apoio para trabalhadoras domésticas. Chamei de Casa Teresa dos Santos, um lugar onde empregadas em situação vulnerável podiam encontrar abrigo, apoio jurídico, cursos de alfabetização e capacitação profissional. Um lugar onde mulheres que, como minha mãe, foram silenciadas e exploradas, podiam encontrar sua voz e sua dignidade. Eduardo me apoiou depois do choque inicial, tenho que reconhecer. Talvez por amor, talvez por culpa de não ter acreditado em mim antes. Nossas filhas, Luísa e Cecília, então adolescentes, reagiram melhor do que eu esperava, com uma adaptabilidade que só a juventude tem. A vovó Teresa sempre foi mais vovó que a Eleonora, mesmo quando achávamos que era só a empregada, disse Luísa um dia, me quebrando em pedaços com aquela observação tão simples e tão verdadeira. As cicatrizes. As cicatrizes eram profundas e doloridas. Passei anos fazendo terapia, algo que não era tão comum naquela época, mas que foi minha tábua de salvação. No começo, mal conseguia falar. Só chorava, sessão após sessão. A dor parecia interminável, vinda de várias direções ao mesmo tempo. Tinha raiva, tanta raiva de Eleonora, de Augusto, da sociedade que permitiu tudo isso acontecer. Raiva daquelas pessoas que viam os sinais e ficavam caladas. Do doutor Jatobá, que mesmo com remorso foi cúmplice. Dos vizinhos que cochichavam, mas nunca levantaram a voz. Mas a pior raiva era de mim mesma. As memórias me perseguiam feito fantasmas famintos. Cada vez que tinha tratado Teresa como serviçal, cada ordem que tinha dado, cada momento em que ela me servia, e eu aceitava como se fosse meu direito. Me traz um copo d'água, Teresa. Limpe isso aqui, Teresa. Meu quarto precisa ser arrumado, Teresa. Como uma criança podia saber? Como eu poderia ter imaginado? Mas a culpa não escutava razões, me corroía por dentro feito um ácido. O luto por Teresa foi um processo longo e doloroso. Não tive tempo suficiente com ela depois da revelação, apenas alguns meses antes que o câncer a levasse. Meses preciosos em que tentei compensar 40 anos perdidos, fazendo perguntas, ouvindo histórias, tentando conhecer aquela que me deu a vida. Descobri que ela amava cantar, que tinha uma voz linda quando jovem, que sonhava em ser professora antes de ser trazida para trabalhar na casa dos Vasconcelos, que tinha um talento especial para contar histórias, histórias que inventava para me fazer dormir, histórias da tradição oral da família dela que nunca pude conhecer. Cada novo detalhe era como um tesouro e uma punhalada ao mesmo tempo. Riquezas que deveriam ter sido minhas desde sempre, roubadas pela crueldade de um casal obcecado por aparências. Com o tempo, encontrei forças para perdoar algumas pessoas. O Dr. Jatobá foi um deles. Já velhinho, carregado de remorso, ele me procurou para confessar seu papel na farsa. Seu pai, Augusto, tinha provas de um erro médico que cometi anos antes, um erro que teria acabado com minha carreira. Ele me explicou, os olhos baixos de vergonha. Me chantageou para participar. E Eleonora, ela era obcecada com ter um filho. Quando descobriu que Teresa estava grávida de Augusto, viu a oportunidade perfeita. O perdão não veio fácil, mas entendi que ele também tinha sido peça num jogo cruel, orquestrado por pessoas mais poderosas.
Ele me ajudou a recuperar a história médica de Teresa, a entender melhor a doença que a consumiu. Mais difícil foi perdoar a mim mesma. Por anos, carreguei uma culpa que não era minha, por ter sido a criança que chamava Eleonora de mãe enquanto Teresa assistia em silêncio. Por ter sido a herdeira privilegiada enquanto minha verdadeira mãe limpava o chão que eu pisava. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu era tão vítima quanto Teresa nessa história. Uma criança inocente, manipulada por adultos cruéis. Que a culpa pertencia a Augusto e Eleonora, não a mim. Aceitar isso me libertou de um peso que carregava havia tanto tempo. Com o passar dos anos, transformei minha dor em propósito. Usei meus recursos, a herança, o nome que ainda abria portas, a educação privilegiada que tive, para fazer a diferença na vida de outras trabalhadoras domésticas. A Casa Teresa dos Santos foi só o começo. Criei a Fundação Teresa dos Santos, que oferecia assistência jurídica gratuita, bolsas de estudo para filhos de empregadas domésticas, cursos de qualificação profissional. Escrevi livros contando minha história, expondo a exploração que tantas mulheres pobres ainda sofrem nas casas onde trabalham. Comecei a dar palestras em universidades, escolas, indústrias, em qualquer lugar que me convidasse. Falava sobre direitos trabalhistas, sobre a invisibilidade do trabalho doméstico, sobre como o Brasil nunca resolveu completamente sua herança escravocrata. O que aconteceu com minha mãe não é um caso isolado, eu dizia. É o extremo de algo que acontece diariamente em milhares de casas brasileiras, onde mulheres, muitas vezes negras, muitas vezes pobres, são tratadas como propriedade, não como seres humanos com direitos e dignidade. Com o tempo, minha história ganhou notoriedade, não pelo escândalo, mas pelo impacto social que teve. Fui consultada na elaboração de projetos de lei para fortalecer os direitos das trabalhadoras domésticas. Não era fama que eu buscava, era mudança social, era justiça para mulheres como minha mãe. As redes sociais, essa coisa que surgiu quando eu já era velha, se tornaram uma ferramenta poderosa. Minhas filhas me ensinaram a usar, e comecei a compartilhar histórias semelhantes à minha que chegavam até mim. Denunciava casos de exploração, de abusos, de tráfico de crianças. Conectava vítimas com advogados, com psicólogos, com grupos de apoio. Era como se cada pessoa que eu ajudei fosse um pedacinho de Teresa sendo redimido. Como se cada injustiça que eu expunha fosse um passo para corrigir o que foi feito com ela. O mais bonito de tudo foi ver como minhas filhas abraçaram essa causa. Luísa se tornou advogada especializada em direitos humanos, com foco em trabalhadores domésticos. Cecília, psicóloga, trabalha com vítimas de abuso e trauma. Meus netos cresceram sabendo a história completa, sem omissões ou mentiras. Conhecem Teresa pelas histórias que conto, pelas fotos que guardei, pelo legado que deixou. Ao longo dessa jornada, percebi que o trabalho doméstico, esse trabalho essencial que sustenta todas as outras atividades, continua sendo desvalorizado e invisibilizado, porque é tradicionalmente feito por mulheres, muitas vezes pobres, muitas vezes não brancas. E talvez a lição mais importante: entendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a cura verdadeira. Vivi 40 anos numa mentira que parecia confortável, mas que estava envenenando minha alma sem eu perceber. Conhecer a verdade foi devastador no início, mas foi também libertador. Me permitiu reconstruir minha identidade sobre alicerces reais, não sobre ilusões. Para todas as mulheres que estão me ouvindo, especialmente as mais jovens, deixo alguns conselhos que aprendi nessa vida longa e complicada. Primeiro, valorizem as trabalhadoras domésticas que fazem parte da sua vida. Elas não são invisíveis, não são menos merecedoras de respeito por causa do trabalho que fazem. São mulheres com sonhos, com histórias, com dignidade. Segundo, questionem sempre as hierarquias sociais injustas, mesmo quando elas parecem naturais ou tradicionais. Terceiro, nunca subestimem o poder que dinheiro e status têm para silenciar verdades inconvenientes. E quarto, busquem sempre a verdade, mesmo quando dói, mesmo quando desmorona tudo que você acreditava ser.
Quando olho para trás, para essa jornada improvável que foi minha vida, sinto uma mistura de tristeza pelo que perdi e gratidão pelo que construí das ruínas. Nunca terei de volta os 40 anos que poderia ter vivido como filha reconhecida de Teresa. Nunca saberei como teria sido crescer com seu amor declarado abertamente, não disfarçado de cuidado de empregada. Mas tive a chance de conhecê-la brevemente, de amá-la conscientemente nos seus últimos meses. Tive a oportunidade de transformar sua história de dor em um legado de mudança, e isso, no fim das contas, é uma forma de redenção. Hoje, aos 80 anos, quem me vê, uma senhora de cabelos brancos, meio curvada pelos anos, não imagina a história que carrego. Não imagina que fui criada em uma mansão por uma mulher que não era minha mãe, enquanto minha verdadeira mãe arrumava minha cama e lavava minhas roupas. Não imagina os horrores que testemunhei, as mentiras que desvendei, as verdades que tive coragem de encarar. É por isso que conto minha história, porque o Brasil tem milhares de Teresas trabalhando em silêncio, sofrendo caladas. Porque ainda há crianças sendo separadas de suas mães pobres por sistemas injustos, por pessoas poderosas. Porque algumas verdades precisam ser ditas em voz alta, mesmo que machuquem, mesmo que escandalizem, mesmo que derrubem nomes importantes e fortunas construídas sobre exploração e crueldade. 40 anos se passaram antes que eu descobrisse que minha verdadeira mãe não era quem me abraçava nas festas, mas quem me servia o café da manhã. Que coisa estranha é o destino, que fez com que a mulher que me deu à luz passasse a vida inteira me chamando de sinhazinha, enquanto ela própria era mantida como escrava da mentira. Hoje, aos 80 anos, sei que não importa o nome de família que carregamos, o que importa é a verdade que escolhemos viver. Eu sou Dulcineia dos Santos Peixoto Vasconcelos, e essa foi a história da minha vida. Um relato de mentiras, dor e exploração, mas também de verdade, justiça e reconstrução. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que descobriram segredos terríveis e mesmo assim encontraram forças para seguir em frente, se inscreva aqui no canal Sabedoria da Vovó. Porque nós, as velhas, carregamos histórias que precisam ser contadas para que não se repitam. E ainda temos muitas histórias guardadas que este Brasil finge que não existiram.